Como a investigação criminal chega aos nossos clientes a partir do IP? Qual é a relevância disso para a investigação criminal? É possível, de fato, apenas pelo IP, identificar exatamente quem estava conectado naquele momento? É possível impugnar a identificação de autoria a partir do IP? Bom, é nisso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vai ser um vídeo cheio de detalhes, cheio de nomes técnicos. Eu vou ter, eventualmente, parar para consultar aqui algumas palavras. Eu sou Ângelo Gramilic, sou advogado e investigador defensivo, mais investigador defensivo do que sou advogado. Eu trabalho produzindo, trazendo, documentando, fazendo cadernos investigativos defensivos para advogados. E hoje nós vamos falar desse tema muito importante que resvala sempre em grandes operações. Sempre tem ofícios para as operadoras, para informar a rede P daquelas pessoas envolvidas ou suspeitas na investigação, eventualmente indiciadas, mas existem uma série de nuances técnicas, tá, sobre essa rede P que a gente vai explorar a partir de agora e chegar a algumas conclusões com isso, tá bom? Primeiramente, a gente começou com uma rede P chamada de IPv4, tá? Esse IPv4, esse 4, né, é porque eram apenas 4 grupos de números, tá? E esses 4 números eram muito limitados, né? No início até parecia muita coisa, né? Salvo engano, deixa eu consultar aqui, 4,3 bilhões de IPv4 para o mundo todo, não é só para o Brasil. Então você imagina, antigamente, quando haviam poucos dispositivos, fazia sentido ter somente esse número de IPs. Mas a partir do momento em que a internet ficou popular, os dispositivos ficaram populares, celulares começaram a se conectar com a internet, esse número foi ficando cada vez mais limitado. Bom, antes de criarem de fato o IPv6, que é um outro tipo de IP que a gente vai falar também, foi feita uma tentativa, vamos dizer assim, de se expandir esse número IPv4, tá? Criando, vamos falar de um termo menos técnico, os puxadinhos de IP, né? De modo que era possível conectar até mais de 65 mil, na verdade, portas lógicas dentro de um único IP, certo? Então, o IPv4 passou a contar também com portas lógicas para quê? Para a gente poder identificar qual dispositivo, qual usuário está conectado naquele IP. Então, a partir disso, a gente começou a ter um único IP público para um sem número de pessoas, tá? Então, quando a gente fala de IPv4, o único número IPv4 não identifica nada, não identifica ninguém. Pode ser uma cidade inteira utilizando a mesma rede IPv4, certo? O que vai diferenciar, separar essas pessoas dentro do IPv4? É a porta lógica do usuário, entendeu? Essa porta lógica pode ser mais de 65 mil aí por IPs, ela começa a segmentar melhor quem é a pessoa, quem é o usuário, entendeu? Ali daquele dispositivo, naquela conexão naquele momento, tá bom? Então, quando uma investigação ela fala que uma pessoa A e uma pessoa B estavam no mesmo local físico, no mesmo ambiente necessariamente, só com base no IPv4, é uma afirmação completamente leviana, não é verdade. Porque o IPv4 pode ser da cidade inteira, do dono do bar, do seu vizinho, do cara do outro lado da cidade, entende? Para a polícia diminuir como que eu posso dizer, esse raio de possibilidade, ela precisa de uma porta lógica. Mas é só dessa porta lógica? Não. Ela também precisa da hora e data exatas do acesso para poder identificar alguém, certo? Por quê? Porque se não tiver isso também, pode ser que não identifique corretamente a pessoa. Você não tem como dizer exatamente quem é. Porque lembra, são mais de 65 mil portas lógicas por IP. E o IP ele fica variando de tempos em tempos, né? São os chamados de IPs dinâmicos. Então vamos lá. Para a gente identificar uma pessoa com o IPv4, nós precisamos do IP público, que é o, número, o grupinho de 4 números, mais a porta lógica, mais a data e hora exatas do acesso. E com isso tudo, a gente chega em quem? Na pessoa que utilizou a rede? Não. Nós chegamos no contratante, no cliente da operadora que distribui a rede. Entende? Então, com isso, a gente não consegue chegar necessariamente na pessoa que se conectou àquela rede. E essa é uma diferença muito importante. Bom, Ângelo, como é que a gente faz
para chegar a essa pessoa, mostrar que aquela pessoa, uma pessoa que não é, por exemplo, a dona da rede, vamos colocar um exemplo aqui. O cara tem um bar, certo? E aí uma pessoa se conectou ao Wi-Fi do bar para cometer um crime pela internet lá, certo? Bom, a operadora vai conseguir chegar até o dono do bar, porque ele é o contratante dela. São os dados que a operadora tem. Para a gente identificar, de fato, quem fez o acesso, nós temos que apreender também o dispositivo, tá? O telefone-alvo, tá? E eventualmente também o roteador, tá? Porque eles guardam essas informações, certo? A operadora, ela não consegue ter acesso, por exemplo, ao que a gente chama de MAC address, que é o endereço, uma espécie de identificação entre o seu telefone que o seu roteador tem, certo? A operadora não consegue chegar a essa informação e, se conseguir, não poderia ter por causa da LGPD e do Marco Civil da Internet. Então, para a investigação avançar, certo? Ela precisa disso quando a gente fala de IPv4, certo? Agora, o IPv6, ele é um número muito maior, são 8 grupos e é alfanumérico. Então, as possibilidades são aí quase infinitas, né? Então, quando a gente está no IPv6, no ambiente IPv6, a gente não precisa do NAT, a gente não precisa de criar esses puxadinhos todos. Por quê? Porque o IPv6 já consegue ter um IP por conexão, um IP por dispositivo, certo? Então, o IPv6, por exemplo, ele já consegue separar melhor com aquele número quem é o usuário, entende? Então, a gente tem essas questões, mesmo com o IPv4, mesmo com o IPv6, nós conseguimos identificar a pessoa que é a dona do contrato com o provedor, não necessariamente a pessoa que é o objeto da investigação, o alvo da investigação, certo? Isso muda muita coisa, porque é preciso que o advogado tenha conhecimento sobre isso, tá? Para poder justamente ver, olha, o fato deles estarem no mesmo IP, principalmente no IPv4, não quer dizer que eles estão na mesma casa, nem na mesma casa. Agora, quando a gente fala de IPv6, pode ser que sim, entende? Pode ser que sim, eles estão na mesma casa, certo? Então, eventualmente, se a operadora informar, por exemplo, o MAC address do dispositivo, porque existem algumas operadoras que podem, tá? Isso é violação à LGPD, violação ao Marco Civil da Internet completamente, mas elas podem se conectar ao seu roteador e pegar dados direto do roteador. Bom, se elas eventualmente fornecerem essas informações para a polícia, é prova ilícita, porque elas não deveriam ter acesso àquilo de acordo com o Marco Civil da Internet e com a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Então, a autoria somente a partir do IP é uma coisa muito complexa, tá? É uma coisa de acordo com a obtenção de informações só pelo provedor é impossível. Então, é necessário que a investigação tenha cruzamentos, por exemplo, de ERBs, né, de estação rádio base, para posicionar aquela pessoa naquele local, né? Eventualmente câmeras de vídeo monitoramento da cidade, do município, enfim, localização de placas de veículo, identificação daqueles radares, né, nos cercos virtuais, para poder posicionar a pessoa naquele local, naquele instante, naquele momento do dia, tá? Para a gente poder chegar a uma autoria. Então, a informação de rede IP, ela é um dado importante para uma investigação, mas ele não é um fim em si mesmo, ele não resolve todo o problema da autoria, tá bom? É importante que você, advogado, saiba disso para poder fazer defesas melhores. Bom, você entendeu o conteúdo sobre IPv4 e IPv6, qual é a diferença entre os dois? Entendeu também que quando a gente tem IPv4 a gente precisa da porta lógica e a data e hora do acesso? Bom, agora você já sabe que mesmo com tudo isso você vai chegar somente ao contratante da internet e não à pessoa do investigado. Então, se você tem algum processo com isso, volta lá agora, dá uma olhadinha para fazer uma comparação. Ficou alguma dúvida? Deixa algum comentário aqui, tá? E siga esse canal, se inscreva, dá uma curtida, porque eu vou começar a produzir conteúdo sobre investigação defensiva, notadamente digital, inteligência para advogados, inteligência investigativa para advogados, também provas digitais e as necessárias impugnações a ela, mas são impugnações de maneira técnica, sem retórica, tá? Eu vou trazer alguns peritos aqui também para a gente bater um papo sobre prova digital. Por isso, se você se interessa por esse assunto,
acompanhe o nosso canal. Me siga também no Instagram, @advogado.investigador, um nome bem sugestivo, e entre no grupo lá que tem no canal do Instagram, para que a gente possa desenvolver, conversar mais sobre provas digitais, investigação defensiva e investigação corporativa. Beleza, pessoal? Grande abraço, fica com Deus.